Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia, na sua provisória versão gravada. Antes de começar, eu quero mostrar para vocês um episódio que, na verdade, eu acho que vai lavar a alma de muita gente. Vamos lá. O que você está vendo na tela é o site bolsonaro.com.br. Esse site do Bolsonaro era do Bolsonaro até alguns poucos dias atrás, e o Bolsonaro, o Carluxo, na verdade, o filho 2 do Bolsonaro, esqueceu de renovar o domínio desse site. Então o endereço bolsonaro.com.br caiu em domínio público e aqui alguém registrou o domínio e olha só o que é que está acontecendo. Ameaça ao Brasil. Veja a exposição completa aqui. O plano para subverter o poder. Aqui o Bolsonaro como o diabo, corrosão das eleições, violência e ódio, disseminação de desinformação. São as matérias que tem. Corrupção generalizada, ascensão do neofascismo, política da morte, olhem só que maravilha, enfraquecimento do Estado de Direito, aliciação das Forças Armadas, os militares mamando na teta do Bolsonaro, subserviência a potências estrangeiras, fim da decência, ameaça completo. Vamos ver esse aqui, que ele dá a capa, né, do site. Bolsonaro nunca escondeu que é autoritário. Em suas 3 décadas como político, ele sempre apoiou a violência, a estupidez e a quebra da ordem democrática. Então, antes de passarmos para o assunto seguinte, tem um outro assunto que eu precisava mostrar e depois nós vamos falar da pesquisa Datafolha que está tirando o sono do bolsonarismo. Aqui é o seguinte, gente. Moro fala em convergências e Deltan critica manifestos pró-democracia em acenos a Bolsonaro. Candidatos ao Senado e à Câmara sinalizam apoio à atual presidente no segundo turno. No momento em que enfrenta uma disputa acirrada contra o ex-aliado Álvaro Dias do Podemos pela vaga de senador no Paraná, o ex-ministro Sérgio Moro, do União Brasil, fez um sinal de reaproximação com Bolsonaro, com quem está rompido desde abril de 2020, quando deixou o governo. Aliado de Moro, o ex-procurador Deltan Dallagnol, que disputa uma cadeira na Câmara, se movimenta no mesmo sentido. Então, o fato é o seguinte, esses dois, mais o Dallagnol, começaram juntos e vão terminar juntos. E aí eu gostaria de saber o que a Globo tem para dizer e todo o resto da mídia que apostou todas as suas fichas no Sérgio Moro, sobretudo a Globo, ameaçada reiteradamente pelo Bolsonaro. Aí eu gostaria de saber o que é que eles dizem ao ver esses dois juntos de novo. Mas vamos então agora ao assunto da live de hoje, que é basicamente o seguinte, o Bolsonaro ele está desesperado porque o Datafolha vem aí e o Datafolha sempre tem números melhores para o Lula do que a média das pesquisas. Alguns dizem que é metodologia. Eu já digo que o Datafolha ele tem mais experiência em pesquisas e tem uma metodologia que, inclusive, o Datafolha foi o único instituto que previu a vitória do Bolsonaro em 2018. Os outros todos erraram até a 1/10 hora. Então, na verdade, o Datafolha ele está tirando o sono do bolsonarismo por razões muito simples. A principal razão disso é a seguinte, é que
todas as pesquisas estão mostrando que não aconteceu nada, nem com Jornal Nacional, nem com debate, nem com coisa nenhuma. Tudo está como estava antes. E as pesquisas IPEC e Quest mostraram que não aconteceu nada. O Datafolha deve mostrar também que não aconteceu nada se de repente não mostrar uma subida do Lula. Mas o mais provável, que o bolsonarismo já se prepara para explicar, é a total ausência de mudança nas pesquisas que favoreça o Bolsonaro, alguma subida dele mais concreta, porque tudo que tem acontecido tem sido na margem de erro. Gente, o que acontece é o seguinte: o cenário está consolidado. Ontem eu publiquei no blog da Cidadania e também no Brasil 247, onde eu sou colunista e apresentador de um programa de quarta-feira, das 8 às 9 horas, eu publiquei um artigo que diz o seguinte: o Lula não precisa vencer debates e a eleição dele não vai ser afetada por um programa, por uma sabatina como a da Globo. Apesar de que o Lula foi muito bem na sabatina da Globo, o William Bonner chegou a brindá-lo com a seguinte declaração, de que ele não deve mais nada à justiça, porque a justiça descobriu que o Moro fraudou o processo contra ele. Falou em suspeição do Moro, o William Bonner, na sabatina do Lula. Então aquilo foi um prêmio para o Lula. Ele se saiu muito bem, todo mundo esperava que ele fosse detonar no debate da Band, mas o Lula optou por não entrar no jogo de Bolsonaro de discutir os processos dele na justiça que foram anulados. Então o Lula não deu muita corda, porque o Lula sabe basicamente aquilo que eu vou explicar para vocês aqui. O eleitorado não está pensando em lacração. O que o eleitorado quer, a grande maioria dos brasileiros que está passando fome, que está vivendo, não é a maioria dos brasileiros que está vivendo debaixo da ponte, mas disparou no país inteiro a quantidade de população de rua. Mais da metade dos brasileiros vivem em insegurança alimentar, não estão comendo direito. O povo não quer saber de lacração, gente. Lacração em debate, em programas, em sabatinas, em jornalísticos. Lacração não enche barriga. Lacração não paga conta, pessoal. Então, o Lula sabe muito bem que o que a população quer é um governo que volte a se preocupar com o povo. E daí a gente tem que ver uma informação que sai hoje na pesquisa Quest, que é um desastre para o Bolsonaro. É o pior desastre, talvez, que tenha acontecido nos últimos dias, nas últimas semanas. A pesquisa Quest detectou que entre os beneficiários do Auxílio Brasil, para quem o Bolsonaro deu R$200 a mais, mudou até a Constituição para dar esses R$200 a mais. Sabem o que está acontecendo? Entre quem recebe Auxílio Brasil, o Lula disparou. Ele tem 44% nas pesquisas entre o eleitorado em geral, mas entre quem recebe o Auxílio Brasil do Bolsonaro, vitaminado com mais de R$200, o Lula tem 54% de intenções de voto e o Bolsonaro 24%. Ou seja, o Lula disparou entre quem recebe o Auxílio Brasil. Por quê? Porque é uma bofetada na cara da população. É uma bofetada na cara da população ele chegar no 4º ano de governo, depois de passar 3 anos não dando nada para o povo, nem o auxílio emergencial ele não queria dar, queriam que ele desse o mais auxílio emergencial, ele não queria dar R$200. Foi a Câmara dos Deputados que passou o auxílio emergencial para R$600 contra a vontade do Bolsonaro, e depois ele não queria dar mais, aí a Câmara obrigou a dar por mais 3 meses o auxílio emergencial, tá certo? Então, depois de colocar a população brasileira nessa situação de fome, de miséria, de desespero, chega no último ano, ele quer começar a distribuir bondade em ano eleitoral, o povo está dando uma banana para ele, porque o Bolsonaro, ele despreza a população.
Ele acha que só porque é pobre é burro. Ele acha que só porque é pobre vai rastejar atrás dele, bastando ele estalar os dedos, não é? E essa pesquisa é um recado dessa população pobre por Bolsonaro. Perdão. Respeite-nos. Respeite a nossa inteligência, dizem os desvalidos para o Bolsonaro. Respeite-nos, não ache que pode nos comprar com essa miséria de R$ 200 por 2 meses, porque o Bolsonaro diz que o ano que vem ele vai mudar a lei de novo para continuar o valor em 600. Conversa fiada, todo mundo está prometendo isso, não só o Bolsonaro. Ele poderia ter feito a lei para valer os R$ 200 definitivamente. Ele fez até dezembro porque ele achava que o povo burro não ia saber, não ia perceber que é só até dezembro. E esse foi o grande erro dele, subestimar a população. Então vamos ver as notícias aqui, pessoal. Vamos ver aqui as notícias que corroboram tudo isso que eu estou falando, tá? Então nós temos aqui Lula e Bolsonaro na mesma no IPEC, ainda vitória no primeiro turno e voto útil. Essa é a matéria de ontem sobre a pesquisa IPEC do colunista Reinaldo Azevedo, porque não aconteceu nada no IPEC, vejam bem. O IPEC, ele continua nas mesmas intenções de voto, tá? Vamos ver aqui se tem... não tem, vamos ver aqui. São os mesmos números, 44% para o Bolsonaro, para o Lula, e 32% para o Bolsonaro. A mesma pesquisa do começo do mês de agosto e de agora, o mesmo IPEC, os números não se mexeram, né? E aqui o Globo explica a estratégia da campanha do Bolsonaro para lidar com o próximo Datafolha. Diz o seguinte: o núcleo político da campanha de Bolsonaro já montou uma nova estratégia para tentar minimizar os resultados do Datafolha, que divulga hoje uma nova pesquisa, apesar de o Instituto ser reconhecido nacionalmente pela seriedade do seu trabalho. Ele tem sido constantemente criticado pela base bolsonarista porque o presidente aparece muitos pontos percentuais atrás de Lula. Se num primeiro momento Bolsonaro usa o número de populares presentes em suas agendas públicas para dizer que as pesquisas não refletiriam o que ele chama de datapovo, agora a ala política afirma que os levantamentos também não teriam capacidade de captar o retorno que os candidatos bolsonaristas nos estados têm levado ao presidente, o que foi apelidado na campanha de data candidato. Tanto datapovo quanto data candidato são essas invenções do bolsonarismo, são invenções que não têm menor rigor científico, não querem dizer absolutamente nada, gente. Datapovo é o seguinte: o Bolsonaro faz um comício, chama os apoiadores dele para aquele comício, e como todo mundo que vai ao comício dele ou apoia, ele acha que isso vale para a população em geral. Não é que ele acha, ele não acha, mas ele tenta pintar esse quadro. E o data candidato é pior ainda. São os deputados em cada estado e senadores que vão para ele dizer o seguinte: olha, Bolsonaro, você está bombando no meu estado, você vai vencer, você é o maior, né? Bajulador serve para isso, não é? Mas isso contraria todas as pesquisas. Segundo membros da equipe do Bolsonaro, não há expectativa de que o Datafolha traga grandes avanços de Bolsonaro, que em 18 de agosto estava 15 pontos atrás de Lula. Na prática, o data candidato não passa de mais uma vacina para justificar o desempenho do presidente, caso os números não sejam satisfatórios para a campanha. Como informou a coluna do Globo aí, uma das justificativas usadas pelo núcleo bolsonarista para explicar a posição de Bolsonaro atrás de Lula no Datafolha é dizer que os apoiadores do presidente se recusam a responder ao Datafolha.
Na campanha de Bolsonaro havia a projeção de que ele alcançaria Lula até o fim de agosto. E o fim de agosto é hoje, minha amiga, meu amigo, e ele continua muito atrás do Lula nos levantamentos internos contratados pelo PL. Mas esse resultado ainda não apareceu. Nessa segunda-feira, o IPEC mostrou que o Lula segue com 44% das intenções de voto, enquanto o Bolsonaro tem 32%. E aí a gente vê aqui a pesquisa Quest, não é? Essa é a pesquisa Quest de 3 de agosto, tá? O Lula oscilou um ponto e liderava com 44% e o Bolsonaro flutuou para também 32%. Ou seja, esses números são os mesmos de hoje. Hoje sai a pesquisa Genial Quest, o Lula tem 44% e Bolsonaro 32%. E o que acontece? O Lula continua com chance de vencer em primeiro turno. Só que dentro da margem de erro, como na pesquisa anterior, não é? Então a soma de todos os candidatos, Bolsonaro, Ciro, Simone Tebet e os nanicos, dá 44%. Então é um empate técnico que permite ao Lula, na pesquisa Quest, vencer no primeiro turno. No Datafolha, o Lula deve aparecer com uma pontuação melhor. No Datafolha sempre tem uma pontuação melhor que nos outros institutos e muito provavelmente o Lula deve aparecer com 14 ou 15 pontos percentuais de vantagem sobre o Bolsonaro, é o que se entende até aqui. E na pesquisa Quest, está aqui, o Lula lidera com 44% e chega a 54% entre quem recebe Auxílio Brasil. O ex-presidente empata tecnicamente com a soma dos seus adversários, mas o número que interessa aqui é o do Auxílio Brasil. O Lula empata tecnicamente com a soma de seus adversários, 44 a 45, alcançando aproximadamente 49% dos votos válidos, o que indica possibilidade de vitória no primeiro turno. E o Lula tem mais que o dobro de Bolsonaro entre quem recebe Auxílio Brasil. Mesmo após o início do pagamento da primeira parcela do Auxílio Brasil, de R$600, assegurado apenas até o final do ano, a diferença entre Lula e Bolsonaro está entre aqueles que recebem o benefício. A diferença entre Lula e Bolsonaro, entre aqueles que recebem o benefício, continua elevada. O Lula lidera no segmento com 54% das intenções de voto, mais que o dobro de Bolsonaro, que chega a 25%. Então eu errei, não é 24%, é 25%. Veja, se ele tivesse o dobro, ele teria 50%, mas ele tem 54%, então é mais do que o dobro. E a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro entre as mulheres é 16 pontos percentuais, né? O candidato do PT continua com grande vantagem sobre Bolsonaro no eleitorado feminino, chegando a 45% contra 29% do seu adversário. A pesquisa foi concluída antes da agressão verbal do atual presidente contra a jornalista Vera Magalhães no debate televisivo realizado no domingo. Entre os homens, o Lula também lidera, mas com uma vantagem menor, 45 a 37. Aqui nós temos aquele artigo que eu escrevi, o Lula não precisa vencer debates, que eu já expliquei aqui nesse artigo, que a população não está interessada em fazer experiências, não está interessada em experimentalismo. Vamos tentar essa Simone Tebet, essa da cara de parede, para ver se ela embarca. Ou vamos no Ciro, ele deu uma sacada boa lá no debate da Band, ele teve umas sacadas, tava brincalhão, né? Vamos votar nele, vamos jogar o nosso futuro na mão de um sujeito que vive brigando igualzinho com o Bolsonaro, até com as paredes. Isso não vai acontecer, gente. A população está com medo, a população está passando fome, a população brasileira, o brasileiro de todas as classes sociais, está na pior. Não é? Só os bolsonaristas que estão muito próximos do Bolsonaro, ou aqueles que os pastores evangélicos dominam, é que querem votar nele porque estão sendo atemorizados com um bicho-papão,
não é? Chegam lá para eles nas igrejas, não, o Lula é o bicho papão, ele vai te comer. E essa população ingênua, pobre, humilde, não é? Acaba entrando em algumas denominações, acaba entrando nesse jogo. E tem os endinheirados que estão com o Bolsonaro, porque hoje no Brasil há uma transferência de renda do pobre para o rico. É o efeito Robin Hood e ao contrário. Robin Hood é aquele personagem histórico, não é? Um personagem inglês que ele roubava dos ricos e distribuía o produto do roubo entre os pobres. Aqui no Brasil, o Bolsonaro é o Robin Hood às avessas. Ele tira dos pobres para dar para os ricos, não é? E aqui nós temos então esses dados todos mostrando o seguinte, gente, não vai acontecer nada. A minha preocupação, eu disse hoje, nesse programa que eu tenho no 247, eu disse hoje o seguinte, que eu não tenho preocupação com a vitória do Lula. A minha preocupação é com a governabilidade, não é? E com o risco de retrocesso por parte dos militares. A extrema-direita vai ficar infernizando o governo dele. Existe uma possibilidade, se o Lula não desempenhar como tem que desempenhar, se não deixarem ele governar, por exemplo, se o Lula não fizer uma grande maioria no Congresso, e para fazer maioria ele precisa da centro-direita, pelo menos, né? Se ele não fizer uma grande maioria no Congresso e não conseguir tomar as medidas que ele precisa, a popularidade dele cai. Se a popularidade dele cai, os militares dão um golpe nele antes que você possa dizer cucamonga. Tá? Os militares vão ficar ali só à espera de que caia o apoio da sociedade ao Lula, e aí a gente corre realmente um risco de golpe militar clássico, chegarem lá e derrubarem-no. Principalmente se tivermos mais do que se a esquerda tiver, ou pelo menos a base aliada, os aliados fiéis do Lula, tiverem ao menos 171 deputados na Câmara dos Deputados para barrar o impeachment. Se tiver esse número, e deve ter, eles não vão conseguir fazer o impeachment do Lula como fizeram com a Dilma. E aí vai para uma quartelada, para um golpe militar clássico. Então essa é a minha preocupação. Eu acho que o Bolsonaro não vence, eu acho que o povo brasileiro está decidido, e eu acho, inclusive, que o Bolsonaro corre um risco de cair nas pesquisas, porque o ataque dele, aquela jornalista, foi de uma covardia fora do comum. Então, minha amiga, meu amigo, eu digo para você que as coisas estão caminhando, a luta frutificou, a luta de tantos homens e mulheres que resistiram bravamente ao avanço da extrema-direita nesses anos todos. Continuamos falando, escrevendo, convencendo as pessoas, e essa vitória também vai ser sua, vai ser minha, vai ser de todos aqueles que não esmoreceram, que não desistiram, aqueles heróis que ficaram ao pé da masmorra do Lula em Curitiba, gritando para ele todos os dias: bom dia, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula, boa noite, presidente Lula. Aquilo sustentou o Lula, ele já me disse várias vezes isso em entrevista, sustentou o moral dele, né? A moral, o moral dele, o estado de espírito dele. E quem apostou na verdade e na justiça, minha amiga e meu amigo, está colhendo os frutos. Não porque ganharemos algo pessoalmente com a vitória do Lula. Eu nunca pedi nada para o Lula e para o PT, e nunca vou pedir nada, nunca, eu garanto para você. A minha satisfação é ver este país se levantar do pântano em que ele foi mergulhado pela insensatez de alguns, pela insensatez de uma parte da população que cometeu o desatino de eleger uma aberração como Jair Bolsonaro para comandar uma nação de 213 milhões de almas, não é? Mas que nos sirva de lição. O Bolsonaro, ele nos serviu de lição, ele serviu para ensinar o povo brasileiro
que urna eletrônica não é pinico. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.